João capítulo 1, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Cristo, está aí a palavra de Deus que nós lemos nesta manhã. E eu quero aqui trazer uma mensagem diretamente do coração de Deus para os nossos corações nesta manhã, que traz o tema permanecer na doutrina de Cristo, ou seja, a caminho da plenitude em Deus. Nós sabemos que nós vivemos em tempos de grande variedade doutrinária, onde muitas vozes clamam por nossa atenção e oferecendo interpretações e perspectivas diversas sobre a fé e o Evangelho. No entanto, a palavra de Deus, ela nos alerta sobre a grande importância de nós permanecermos na doutrina de Cristo, que é o fundamento da nossa fé, que é o caminho para uma comunhão genuína com o nosso Deus. E o apóstolo João, em sua carta aqui, em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele nos exorta a não ultrapassarmos esses ensinamentos, pois fazer isso é nos afastarmos do próprio Deus. E essa palavra, ela nos leva a nós, nesta manhã, explorar o que significa viver na doutrina de Cristo, na doutrina do Senhor. E também fala sobre o grande perigo de nós ultrapassar essa verdade e também de permanecer sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro, nós vemos que a palavra do Senhor fala nesse texto sobre a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo, ela é a base inabalável da verdade. Aleluia. E a doutrina de Cristo, meus irmãos, amada igreja do Senhor, ela se refere aos ensinamentos fundamentais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transmitidos pelos apóstolos e registrado nas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou um conjunto completo de ensinamentos que não precisam de edição, que não precisa de modificação, que não precisa de atualização. Aleluia. E ao permanecermos na doutrina de Cristo, nós estamos afirmando que acreditamos na suficiência da Bíblia como a palavra final de Deus para nossas vidas. Oh, aleluias. E o apóstolo João, ele usa aqui o termo ultrapassar,
E quando ele usa aqui o termo ultrapassar, ele está usando para quê? Para indicar o ato de ir além, ou abandonar o que Cristo, aleluia, ou o perigo de nós abandonar o que Cristo nos ensinou. E isso pode significar o quê? Pode significar abraçar as falsas doutrinas, a buscar revelações novas, ou seja, dar crédito a ensinamentos humanos que muitas vezes distorcem a simplicidade, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E quantos têm distorcido esta palavra? Quantos têm tentado distorcer o evangelho genuíno de Jesus Cristo de Nazaré? Se você abrir a tua Bíblia Sagrada no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ou 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Oh, aleluia! E nós, igreja do Senhor, nós precisamos permanecer nas Escrituras de Deus, permanecer na palavra do Senhor, buscando compreender e viver o que Jesus Cristo nos ensinou. O que Jesus nos ensinou através da palavra, e rejeitando qualquer adição ou interpretação que contradiga o ensino bíblico. Aleluias! Imagine, meus irmãos, um construtor, que se ele ignorar as bases do projeto original, e agora ele adicionar andares a mais, ou seja, ignorar aquilo que foi colocado no projeto, o edifício ele pode até parecer, nos nossos olhos, pode até parecer grandioso, mas sua fundação não foi feita para suportar essas alterações. Não foi feito para aquilo. Não foi feito para suportar essas alterações. E assim também nossa fé não suporta doutrinas extras. Precisamos da simplicidade e da pureza da doutrina de Cristo, porque o evangelho ele é um evangelho genuíno e um evangelho simples. Glória a Deus. E muitos procuram enfeitar, muitos procuram acrescentar. Não. Aleluia, nós temos que permanecer no verdadeiro, aleluia, ensino da palavra do Senhor. E nós vemos que há um grande perigo de ultrapassar a doutrina, perder a comunhão com Deus. Quando ultrapassamos a doutrina de Cristo, nós corremos o risco de perder a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor. E essa passagem bíblica, meus irmãos, ela nos ensina que aqueles que se desviam da verdade e seguem doutrinas de homens ou revelações contrárias à palavra de Deus, estão na verdade se afastando de Deus, estão se afastando do Senhor. Aleluias! Estão se afastando da verdade, aleluias. E meus irmãos, é um perigo, porque nos mostra a seriedade de nós permanecermos na verdade.
A verdade é Cristo. E a expressão aqui, quando se fala não tem Deus, é uma expressão severa. Sim ou não? É uma expressão severa. O apóstolo João aqui, meus irmãos, quando ele fala isso, não tem Deus, aleluia, que João não deixa margem para interpretações alternativas, não. Ele não deixa margens para interpretações alternativas, não. Desviar-se da verdade não é uma escolha neutra. Aleluias. É um rompimento da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor, porque quem se desvia da doutrina se afasta do próprio Deus, pois Deus é a própria verdade e não compactua com o erro. Deus não compactua com o erro, porque Ele é a própria verdade, porque nele não há engano, nele não há mentira, porque Ele é a própria verdade. Se você olhar na palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. E a palavra de Deus, a palavra anátema significa maldito. Aleluia. Ou seja, nós, meus irmãos cristãos evangélicos, nós devemos vigiar constantemente o que ouvimos e acreditamos. Ou seja, nós temos que nos certificarmos de que a nossa fé, ela permanece pura e alinhada com a verdade da palavra de Deus. Ou seja, a nossa fé, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia. É como se fosse, por exemplo, um rio, um grande rio. Se ao ser desviado do seu curso original, esse rio, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a sua força e também vai perder a sua fertilidade, porque está mudando o trajeto, está mudando o percurso, e assim também acontece conosco. Mas como assim, pastor? Ao nos desviarmos da doutrina de Cristo, nós perdemos a fonte de vida e a comunhão com Deus. Oh, aleluia. Pode louvar, pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando nós desviamos da doutrina santa, quando nós desviamos da doutrina verdadeira, nós perdemos a fonte de vida, nós perdemos essa comunhão com Deus, nós perdemos essa intimidade com Deus, nós perdemos a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. E a bênção, meus irmãos, a bênção de nós permanecer na doutrina do Senhor, ou seja, perseverar na doutrina dos apóstolos, comunhão plena. A bênção de nós permanecer na doutrina do Senhor é o que, pastor? É nós ter uma comunhão plena com o Pai e com o Filho. Esta é a bênção. Permanecer na doutrina do Senhor, meus irmãos, é nós desfrutar da comunhão e da presença constante de Deus na nossa vida. Tem bênção maior do que esta? A presença de Deus constante na nossa vida. E o apóstolo João aqui, ele nos diz que aqueles que permanecem na doutrina de Cristo, eles possuem tanto o Pai como o Filho. Aleluia.
E ele é claro em dizer, ele está dizendo: olha, aquele que permanece na doutrina de Cristo, possui tanto o Pai como o Filho. Oh, aleluia! E essa afirmação que o apóstolo João ele traz, meus irmãos, ele revela que a nossa comunhão com Deus, ela é diretamente proporcional ao nosso compromisso com a verdade. É firmado com o nosso compromisso pela palavra de Deus. Oh, aleluia! E meus irmãos, amada igreja do Senhor, não há maior bênção na vida cristã do que nós experimentarmos essa intimidade com Deus. Não há bênção maior, não há nada maior do que nós podermos desfrutar e experimentar essa intimidade com o Pai e com o Filho. Oh, glória a Deus, aleluias! E permanecer na doutrina do Senhor, permanecer na verdade, meus irmãos, significa o que, pastor? Significa nós sermos guiados pelo Espírito Santo em uma relação constante e verdadeira com Deus. Isso significa experimentar a paz, uma paz que excede todo o nosso entendimento, a alegria que fortalece e a presença de Deus que nos guarda. Oh, aleluia! É a presença do Senhor que nos guarda, que nos livra. Lá em João capítulo 15, versículo de número 7, a palavra de Deus diz, aleluia: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh, glória! Ou seja, se nós permanecermos nele, se nós permanecermos, aleluia, através da palavra dele, pedireis o que quiserdes e vós será feito, diz a palavra do Senhor. Oh, glória! Ou seja, amada igreja do Senhor, a comunhão com Deus é o maior presente que nós temos. Não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, aleluia, esta presença que nós temos de Deus sobre as nossas vidas. Mas portanto, meus irmãos, igreja do Senhor, nós precisamos proteger esta comunhão. E como que nós vamos proteger esta comunhão? Permanecendo sempre em sua palavra e vivendo os seus ensinamentos. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! E é desta forma que nós vamos proteger esta comunhão com Deus. É desta forma que nós vamos proteger essa intimidade com Deus, permanecendo sempre na sua palavra. Aleluia! E vivendo o quê? Vivendo os seus ensinamentos. Aleluia! Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é? Cadê os discípulos de Jesus? E os discípulos de Jesus vão seguir o exemplo de quem? Do seu mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Imagine, meus irmãos, um filho que caminha de mãos dadas com o seu pai. Já parou para analisar um filho caminhando de mãos dadas com o seu pai, em constante ali diálogo, em constante orientação e proteção do pai? Não é assim? O filho, o pai, aleluia, vai andando, vai dialogando, vai conversando, vai trazendo aquela proteção. Quem está entendendo diz glória a Deus. E assim também somos nós, aqueles que permanecem na doutrina de Cristo. Eles desfrutam dessa caminhada diária com Deus, desfruta desta caminhada diária com o Pai, recebendo o seu amor, recebendo o seu cuidado constante diariamente na nossa vida. Oh, aleluias!
porque através de nós permanecermos na palavra dEle, e através de nós, aleluia, viver os seus ensinamentos, nós estamos caminhando de mão dadas com Deus. Estamos caminhando, Ele está segurando a nossa mão, e ali nós estamos desfrutando dessa intimidade com o Pai. E ali o Pai está nos dando o seu grande amor. O Pai está ali nos cuidando de nós constantemente. Por quê? Porque nós estamos permanecendo na palavra dEle. Estamos permanecendo na verdade. Aleluia. Por isso que ele diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Deus requer de nós fidelidade. Deus requer de nós que nós obedecemos a sua palavra, que nós somos fiel a Ele. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Oh, maravilha. E nós vemos aqui sobre a fidelidade da doutrina como evidência de nossa filiação divina. Quem é filho de Deus aqui? Cadê os filhos do Senhor? Cadê os filhos de Deus? Cadê? Quem é filho aqui nesta manhã? Então dá uma salva de palma para Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. E meus irmãos, quando permanecemos na doutrina do Senhor, nós damos testemunho de nossa identidade como verdadeiros filhos de Deus. Como os verdadeiros filhos de Deus. E o apóstolo João, aqui meus irmãos, o apóstolo João, ele nos deixa claro que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que permanecem na verdade, são aqueles que permanecem na palavra do Senhor, e essa fidelidade é uma marca visível de nossa filiação com Deus, porque nós somos filhos de Deus, aleluia. E o apóstolo João, ele escreve que aquele que permanece, ou seja, na doutrina, tem tanto o Pai como o Filho. E essa afirmação, igreja do Senhor, implica em uma condição de filiação e também um reflexo de nossa identidade como cristãos autênticos que nós somos. E cristãos autênticos, comprometidos com a verdade do Evangelho. Quem é comprometido com a verdade do Evangelho aqui? Oh, glória! Lá no livro de João, capítulo 14, versículo de número 23, a palavra de Deus diz assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos a Ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela é clara, meus irmãos. Ele está falando aqui, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aleluia. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos o que? Guardar a palavra dele. E o meu Pai o amará, e viveremos a Ele e faremos dele morada. Ou seja, ser um verdadeiro filho de Deus implica obediência, implica compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a palavra do Senhor. Porque quando vivemos na verdade, meus irmãos, nós demonstramos ao mundo que somos filhos de Deus, chamados a viver segundo a sua vontade. Oh, aleluia! Segundo a sua vontade. Glória a Deus. Assim como um herdeiro legítimo, ele é conhecido pelo nome de sua família, nós somos também reconhecidos pelo nosso apego sobre a verdade de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a verdade. E essa verdade vai refletir sobre nós, refletindo a nossa herança espiritual como filhos de Deus.
porque os filhos obedecem o seu pai, sim ou não? O filho tem que ser obediente, aleluia. E nós, como somos filhos de Deus, nós temos que obedecer a sua palavra, aleluia. E o testemunho que inspiramos ao nós permanecermos nesta verdade, que é a palavra do Senhor Jesus, porque a nossa fidelidade à doutrina de Cristo, meus irmãos, ela serve como testemunho vivo da verdade. Um testemunho vivo. Aqueles que permanecem na palavra de Cristo, eles se tornam luz, eles se tornam sal neste mundo, trazendo a verdadeiro conhecimento de Deus ao que estão à sua volta, ao que estão ao seu redor. Porque muitos vão olhar para você e vai dizer: ali é um verdadeiro homem de Deus, ali é uma verdadeira mulher de Deus, através do seu testemunho. E infelizmente muitos têm dado mau testemunho, sim ou não? Muitos se diz cristãos, mas não vivem a verdade que é Cristo. Muitos se diz crente, mas não segue o exemplo e o caráter de Jesus. Porque não basta apenas eu chegar a dizer que eu sou crente, que eu sou evangélico, mas eu não tenho caráter transformado pela palavra de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou cristão se eu vivo na mentira, se eu ando no adultério, se eu ando na corrupção, aleluia, não adianta de nada. Então eu tenho que seguir o que? O exemplo de Cristo, aleluia, porque eu sou discípulo de Jesus, e eu vou seguir o exemplo do meu mestre. Isso significa ter caráter transformado, ter vida transformada, ou seja, deixando o velho homem, a velha mulher para trás, e a partir de hoje, transformado pela palavra da graça do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, pode adorar ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós permanecemos na verdade, meus irmãos, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, Ele age em nós através da nossa vida, aleluia, Ele age em nós, aleluia, e mostrando o quê? Mostrando ao mundo o próprio caráter de Deus, o próprio caráter de Jesus Cristo. E a nossa vida então, ela torna-se o quê? Ela torna-se um reflexo do próprio Jesus, revelando o que, pastor? Revelando a sua bondade, revelando a sua graça e revelando a sua justiça. Oh, glória a Deus. E se você olhar no livro de Mateus capítulo 5, versículo de número 16, a palavra de Deus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh glória! Ou seja, meus irmãos, a luz do Senhor tem que resplandecer em nós, através das nossas boas obras. O nome do Senhor, Ele está sendo glorificado na tua vida. Por isso que o cristão, ele tem que ser diferente, ele tem que viver a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, refletir a verdade com a nossa vida e também através das nossas palavras, através das nossas atitudes, sendo fiéis, sendo testemunhas fiéis e inspirando a outras pessoas a conhecer e também permanecer na doutrina de Cristo. Aleluia. Aí eu pergunto, será que através das nossas atitudes nós temos levado as pessoas a conhecer a verdadeira palavra do Senhor? Será que através das nossas condutas nós estamos inspirando pessoas a permanecer na doutrina de Cristo? Por isso que eu sempre falo, meus irmãos, que nós temos que muitas vezes parar um pouco e analisar e fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Aleluia, porque nós somos um testemunhos vivos de Deus aqui nesta terra. Aleluia. E essa doutrina
esta palavra, esta verdade que nós estamos seguindo tem que servir também de inspiração para as outras pessoas também buscar esta verdade. E para nós servir de exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Nós temos que ter o nosso caráter mudado. Como eu preguei aqui ontem sobre os mergulhos de Naamã, que eu trouxe um trecho da mensagem, que nós temos que ter uma transformação, não de fora, não uma transformação somente exterior, uma transformação que todos estão vendo ali, não. A nossa transformação tem que ser de dentro para fora. Tem que ter essa transformação de dentro para fora. Quem está entendendo diz glória a Deus. Oh, aleluia. Por exemplo, assim como uma cidade iluminada no alto de um monte, ela é visível a todos ao seu redor, sim ou não? Se tem uma cidade lá no monte, por exemplo, você vai passar ali, você vai ver as luzes daquela cidade. Você vai contemplar as luzes daquela cidade, porque ela é visível a todos. Todos vão passar ali e vão ver. Aleluia. E aqueles também que permanecem na doutrina de Cristo, aqueles que permanecem na verdade, meus irmãos, eles também tornam-se sinais visíveis de Deus aqui no mundo. Aleluia, sinais visíveis de Deus, e vai inspirar outras pessoas também a buscar esta verdade que liberta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar, pode glorificar ao Senhor. Oh, aleluia. E eu parto para a conclusão da mensagem nesta manhã. A mensagem no livro de João, meus irmãos, é um alerta e também é um convite para a igreja. É um alerta e também é um convite para a igreja. É um alerta contra os perigos de ultrapassar a doutrina de Cristo. Aleluia, é um alerta de nós termos esse risco de nós ultrapassar a doutrina de Cristo, e nos lembra que tal atitude pode nos afastar da comunhão com Deus. Aleluia. Então tome cuidado, meus irmãos, tome cuidado, aleluia. Prometa, aleluia, a ser fiel ao Senhor, obedecendo a sua doutrina, aleluia. Permanecer nela é a evidência de nossa filiação divina, aleluia, e é também a nossa fonte da comunhão com Deus, é a fonte de nós termos de desfrutar essa comunhão com o Senhor. Que nós sejamos, meus irmãos, encontrados fiéis, mantendo nossos corações, mantendo as nossas mentes firmes na doutrina de Cristo, para que possamos experimentar a plenitude da presença de Deus. Que nós podemos permanecer fiel a esta palavra, para que quando a trombeta tocar, nós podemos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração aqui nesta manhã.